Olá, boa noite. Está entrando no ar o primeiro podcast da cidade de Timon. Não é não, diretor? É o primeiro podcast da cidade de Timon. Como é o nome? Arena Podcast. O Arena Podcast está entrando no ar aí na sua telinha do seu smartphone e também da sua TV aqui na cidade de Timon. É a cidade mais badalada do estado do Maranhão. Está entrando no ar o Arena Podcast. Já tem aí, diretor, os patrocinadores do nosso Arena Podcast. Já tem patrocinadores, né? Já tem aí. Já tem aí o Geraldinho, hein? Já tem? Já botou aí na tela? Geraldinho do Espetinho. Daqui a pouco eu vou comer meu espetinho lá no Geraldinho. Daqui a pouco nós vamos comer o espetinho do Geraldinho. Aqui, quando eu tô aqui agoniado, eu ligo, Geraldinho, manda o espetinho. E ele já tá aqui no ponto para mandar para nós. Também tem o Dinaildo, né? Dinaildo Pintor. Pinturas. Você tá precisando de pintar a sua casa, reformar, pintar tudo bonitinho? Chama o nosso amigo Dinaildo Pintor. Ele é o cara, viu? Ele pintou minha casa esses dias. Achei bonito. A cor que você quiser, ele faz. Você quer preta, quer azul, quer vermelha, ele faz da cor que você quiser. O Dinaildo Pintor. E também nós temos aí quem é? Frutaria e Peixaria Três Coração. Todo domingo, quando eu quero comer um espinhacinho de porco, eu ligo pro seu Valdir. Seu Valdir, mande aí meu espinhacinho de porco. Já deixa encomendado, menino. A Peixaria Três Coração, ali na Avenida Experimental, entre a 70 e a 80, não tem pra ninguém, não. Não tem pra ninguém a Peixaria. Três Corações do meu amigo Valdir. E você também já pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp do Arena Podcast. Já tem aí, o diretor vai botar aí na sua tela o número do nosso WhatsApp do Arena Podcast, que é o 869-8907-0444. Mande sua mensagem, mande sua pergunta. E não esquecer também de se inscrever em nosso canal, né, diretor? Inscreva em nosso canal. Nos ajude a chegar a 1.000 inscritos. Nos ajude a chegar a 1.000 inscritos no canal Arena Podcast através do YouTube. Em breve nós vamos fazer as lives também, viu? Pelo Facebook e também pelo Instagram Arena Podcast. Diretor já está aqui nos estúdios MR Produções. Rapaz, o homem é duro. E o homem disse pra mim que vai pra cima. Ele disse que vai pra cima. Você já tem visto aí nas minhas redes sociais quem é o nosso convidado de hoje, né? O vereador Wilmar Rezende. 3 vezes presidente da Casa Legislativa do município de Timon. Rapaz, 3 vezes, rapaz. Ficou na história. Eu me lembro que tem o seu Luiz Gonzaga também, ficou uns 4, não foi por aí? Por aí. E já está aqui nos estúdios MR Produções o nosso entrevistado, o vereador Wilmar Rezende. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo ao Arena Podcast. Boa noite, Marcel. Boa noite a toda a sua produção. Trouxe até minha família, você pode ver aqui minha esposa. Tá aqui, a diretora do Alarico, né? Isso. Peço desculpas a todos os timonenses pelo pequeno atraso, mas foi por um motivo especial. Hoje eu estava na minha colação de grau para receber o diploma de administrador. Parabéns, velho. Muito obrigado. Um curso que eu comecei há muito tempo atrás, aí você vai na política, começa outro curso, e aí eu tinha a obrigação de terminar esse curso para poder dar andamento no outro, que eu acho que o direito combina mais comigo, até pela profissão de legislador hoje. Então, nós vamos dar continuidade depois. Mas foi por esse motivo, atrasou um pouco lá. E, infelizmente, eu atrasei esses 15 minutinhos, mas já estamos aqui para conversar com você e, claro, com a população timonense. E tem eu andei na rua hoje e disse que tem muita gente que já vai mandar pergunta pro senhor. Poxa, que bom. E nós vamos responder. Todas, né? Vereador, quem é o Wilmar Rezende? Wilmar Rezende é um jovem timonense que começou na política muito cedo, através dos movimentos de juventude, os movimentos estudantis, e despertei uma paixão pela política. Desde de jovem eu sonhava em ser vereador. No ano de 2004 eu ensaiei a minha primeira candidatura a vereador, mas o partido que eu era afiliado, que é o mesmo que eu estou até hoje, tinha 2 candidatos a mais do que o número de vagas, e cortaram 2 candidatos, que foi eu e um outro senhor. Ele já tinha mais idade, já foi até embora de Timon. Concludente agora do curso de administração, sou pai de 3 filhos, esposo da Ana Patrícia, pai do Marvin Williams, do Zé Neto e da Giovana, que está aqui presente, e um jovem que desde cedo muito preocupado com a cidade de Timon e
com o entendimento necessário que a gente só pode modificar a vida das pessoas através da política, me entreguei aí à política, saí candidato em 2008, estou no meu 4º mandato de vereador, tive a oportunidade dada por Deus, em primeiro lugar, pela minha família e pelos eleitores de Timon, de ser presidente, ter sido presidente da Câmara 3 vezes, desses 4 mandatos bem divididos. Já fui líder da oposição, líder do governo, já fui por 2 vezes E hoje é líder, aliado, o segundo vice-líder da oposição, vice-líder, novamente. né? Vice-líder. Por 2 vezes já fui base e agora por 2 vezes sendo oposição. Então, uma pessoa que conhece a política de perto, conhece os políticos, conhece as pessoas da cidade, conhece os problemas da cidade e que já vivenciou os 2 lados da moeda, o que, apesar da pouca idade, me gera uma experiência, né? E um cara tranquilo. É como se fosse é como se fosse um homem da roça. Ele começou no interior, começou a capinar, começou a brocar, aí de lá veio para a cidade, estudou, se formou. Assim é o vereador Ilma Rezende. Começou de baixo. Sim, sim, O vereador Ilma Rezende, ele tem padrinhos políticos em Timon? Não, na minha família não tem ninguém que se envolveu Então foi na com força do política. braço mesmo, na coragem. Força de vontade, claro, que recebi a ajuda de muita gente, de vários eleitores que se entregaram comigo às minhas campanhas. Eu agradeço muito porque tem pessoas que votam comigo desde 2008, né? E a gente procura dar o retorno através de trabalho, através de atenção, tentando responder a todos que nos enviam mensagem, que nos ligam, mesmo tendo dificuldade, porque a quantidade de mensagem que nós recebemos é muito grande. A gente faz umas visitas, fiscalização, fui na zona rural ver uma escola, um posto de saúde, aí já começa a ver na minha O trabalho da localidade, oposição é esse. isso. É o mostrar. trabalho do vereador, na verdade. Do vereador. Porque é constitucional isso, o trabalho do vereador é legislar. Pode ser base, pode ser fiscalizar oposição, o mas patrimônio é público. verdade. Aí, quando você é opositor, você faz isso com mais força de vontade, talvez com mais eficácia, porque a população tende a reclamar dos problemas da cidade aos vereadores de oposição. Isso é uma prática que o cidadão já liga, não, é você que tem coragem porque você é oposição. Isso é muito comum acontecer. Então, através das redes sociais, aqui, lá na Câmara, que todos os dias eu atendo, você já trabalhou na Câmara, você sabe disso, que meu gabinete é aberto todo dia, sem exceção, a não ser que seja um feriado, né, final de semana. Eu estou lá todo dia. A gente vê, vereador, que o seu gabinete, a gente vê aí em certas postagens que fake news, né? E no seu gabinete lá é aberto. A gente chegou lá, não demorou muito, você já me atendeu. Então a gente vê que o seu gabinete é muito movimentado, né? Ali na Câmara Municipal. Isso aí mostrando o trabalho do vereador também, né? Se o povo está procurando é porque o vereador está trabalhando bem. Graças a Deus. Todos os dias meu gabinete é lotado. Tem pessoas que vão com problemas individuais, pessoas que vão procurar soluções para os problemas coletivos do seu bairro, da sua escola, do seu posto de saúde, enfim. Mas todos os dias, graças a Deus, nós estamos atendendo a população e estamos dando o retorno necessário, pelo menos nos esforçando ao máximo para dar esse retorno positivo. Certo. Vereador Wilma Rezende, nós temos uma pergunta do Arena Podcast para o senhor. Nós acompanhamos desde 2012, 2011, eu vim morar nessa cidade em 2010 e comecei a acompanhar a política na cidade de Timon. O senhor, a maioria das suas candidaturas, o senhor estava num grupo. Hoje o senhor não pertence mais ao grupo A, você está no grupo B. O que levou o vereador Wilma Rezende a tomar essas decisões? Primeiro dizer que me filiei ao PDT e participei do grupo político que fiz parte, uma grande parte da minha vida política em 1999. Né? Em 1999, ano que vem, 2024 será um ano de eleição, eu vou fazer 25 anos de filiado ao PDT. Passei a vida toda, sou um apaixonado pelo PDT, apesar de ter na cabeça que vou ter que sair do partido. Mas o senhor ainda é afiliado ao PDT? Sou, até hoje. A minha ideologia política não vai mudar, os meus líderes e ídolos que eu tenho na política são do PDT, que é Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, Jackson Lago, Neiva Moreira, que são grandes, esses 2 últimos grandes maranhenses, grandes brasileiros que contribuíram para o processo democrático do nosso país. Vou procurar outro partido que tenha mais ou menos a mesma ideologia política, mas eu saí do grupo
por não ter aceitado algumas imposições. Quando você faz muito tempo parte de um grupo político e as pessoas pensam como pensam os líderes do grupo político, eles querem te retirar o direito de pensar, eles querem te retirar o direito de falar. E lá, toda opinião é válida, desde que saia do pai ou do filho. Então você não tem direito de pensar se você não tem direito de falar. E na última reunião que eu tive com o ex-prefeito Luciano, a forma que ele me tratou era como se eu fosse um funcionário dele. Ele olhou para mim e disse que não me queria, nem ele, nem o pai dele, como presidente da Câmara, que queria um outro vereador. Eu digo, tudo bem, mas qual o motivo? E ele disse para mim que não poderia repetir, que eu já tinha sido presidente da Câmara 2 vezes, que não era bom repetir. Eu disse que entendia ele, mas perguntei para ele por que, já que não pode repetir, se eu votei nele 6 vezes. E desde 98 eu voto em alguém da família dele. Aí citei um exemplo. Votei no pai dele, nele, no primo e por último na tia. Já que ninguém pode repetir, tem que fazer esse rodízio, por que eles não fizeram? E isso o chateou e que levou a mim dizer para ele, pois já que eu não sirvo para ser o teu presidente aliado, eu também não sirvo mais para ser teu aliado. Um abraço e a partir de hoje eu estou na oposição. E ele falou algumas coisas que não era assim. Eu disse, não, vai ser assim, eu não quero ser seu inimigo, mas a partir de hoje eu não sou mais seu aliado. E resolvi trilhar um novo caminho. Novos caminhos. Vereador, nós, como acompanha a política nessa cidade, eu vejo assim que a política em Timon é uma política mais badalada do que das outras cidades. Você vê aí que a Caxias aqui, Matões, Parnarama, Teresina, aqui nossa vizinha, são políticas diferentes. Mas aqui em Timon parece que assim, as pessoas não aceitam. Vivencia mais a política. E parece que as pessoas não aceitam quando uma pessoa decide caminhar novos caminhos. Né? Foi o caso do vereador Ilma Rezende, decidiu trilhar novos caminhos. A gente viu também que o senhor trabalhou muito bem para chegar ao seu terceiro mandato naquela casa legislativa. Né? Articulou bem, né? O senhor articulou bem. Então, a gente acredita que os vereadores que chegaram a votar no vereador Ilma Rezende para conduzir aquela casa mais uma vez, são os vereadores que acreditaram no vereador Ilma Rezende. Só que hoje, a gente vê que a maioria dos vereadores que votou no senhor, hoje não pertence mais ao seu grupo. O que você tem a dizer sobre isso? Nós perdemos a presidência da Câmara, isso gerou. Isso está acontecendo no Brasil e isso é perigoso. É perigoso para a nossa democracia e é perigoso para o Brasil. Isso está culturalmente que quem tem os governos tem mais aliados. Eu cito sempre o exemplo do Maranhão. No último governo do presidente Bolsonaro, o Maranhão tem 18 deputados federais, tinham 4 deputados na oposição. Mudou-se para o governo Lula, temos 18 deputados que compõem a base do Lula. Então, assim, os políticos ficaram com medo de fazer oposição, por achar que tem que estar ligado ao governo para conseguir benefícios, sejam eles coletivos ou sejam eles individuais ao político. E isso é perigoso para a democracia, isso é perigoso para o nosso país, porque se você não tiver uma linha ideológica diferente, alguém que pense o contrário, fica quase que uma dinastia, uma ditadura. Então a gente espera, eu pelo menos acredito nisso, que a oposição ajude o município, porque há um dito popular, de quem joga sabe isso, diz que quem está fora do jogo enxerga mais do que quem está jogando. Então nós, enquanto oposição, a gente passa a ter uma visão diferente e enxerga muito mais os problemas da cidade. Quando nós fazemos essas críticas dos problemas da cidade, nós damos a oportunidade ao governante de ir lá e corrigir uma falha que o aliado não vai dizer para ele que tem. Não é criticando, né, vereador? É avisando o problema que tem na cidade, né? Tinha um César romano, chamado Marco Aurélio, que ele tinha uma pessoa, uma espécie de um assessor que andava atrás dele só dizendo para ele: você é apenas um homem, você é apenas um homem. Porque quando você tem o poder, tá todo mundo batendo nas tuas costas dizendo: ó, tu é o bonzão, tu é o bonitão, tu é o inteligente, tu sabe mais do que todo mundo. E deixa com que os governantes passem a acreditar que tem sempre razão. E isso é um erro, é uma falha
que geralmente os leva à derrota. Então a gente tem que ouvir a outra parte também para tentar tirar uma decisão e governar a cidade. Mas isso aí fica a critério deles. A minha parte eu vou fazer. Vereador, nós acompanhamos a eleição do deputado Rafael, que hoje o senhor é aliado dele aqui em Timon, né? Sim. O senhor tem ido a São Luís, buscar muitos projetos para a cidade. Hoje o senhor é aliado. Nós ouvimos um vídeo do senhor na eleição, quando o Rafael foi eleito. Ninguém acreditava na eleição do deputado Rafael, né? Mas eu fiz um palpite. Eu fiz um palpite em todas as eleições, eu fiz um palpite. Todo mundo chegou para mim e Marcel, e aí, o que tu diz dos palpites do deputado? Eu disse, rapaz, eu tenho um palpite aqui. O deputado Rafael, ele tira aqui em Timon para mais de 10 mil votos. Não tira, ele disse, tira. O deputado tira. Coronel Schneider tira quantos votos, Marcel? Eu disse, ele tira aí de 5 mil para lá, né? E eu andei acertando aí, né? Em algumas coisas aí. Bateu na trave. Bateu na trave, mas não acertei ainda, mas bati na trave. E o senhor fez um discurso, quando o deputado terminou a apuração, você fez um discurso muito fervorente. Nós que acompanhamos a política aqui em Timon, você disse, se prepara para 2024. O deputado, o senhor como aliado dele, muito próximo do deputado, o deputado é o candidato da oposição hoje em Timon? Espero que sim. Nós estamos trabalhando por isso. A oposição de Timon Junta hoje detém quase 70% dos votos da cidade. Então, uma união da oposição em Timon, ela gera aqui quase 100% de certeza de uma eleição vitoriosa. O deputado Rafael é o meu deputado, é o deputado de alguns vereadores, mas nós queremos que ele seja o candidato da oposição. Aí, para ser o candidato da oposição, nós temos que conversar com as outras forças, e nós estamos conversando. Temos que procurar o candidato, o pré-candidato Henrique, o pré-candidato Coronel Schneider, a pré-candidata professora Socorro, o pré-candidato Leandro, o pré-candidato Jaconias, dialogar, chegarmos ao entendimento e que esse nome da oposição saindo, a eleição fica muito próxima de um resultado positivo. Mas caso não, aí a gente vai ter que remarcar as estratégias. Nessa conversa, o senhor acha que a oposição ela se junta para concorrer à eleição de 2024? Eu acho que sim, a oposição tem tudo para se unir. Eu não vejo nenhum empecilho ou impedimento. Não há empecilho legal, não há nenhum impedimento. O impedimento que possa haver é o impedimento de critérios individuais, políticos, que um possa dizer, olha, eu não vou me juntar por isso, por aquilo, mas um impedimento legal, um impedimento, algo que diga assim, eu não vou me juntar porque esse fez isso de errado, não tem. Eu conversei com uma pessoa hoje, eu saí hoje na rua, conversei com uma pessoa, a pessoa disse que o Henrique Júnior, ele não abre mão da sua candidatura. Está conversando com o Coronel Schneider e tudo, aquela coisa. A gente vê que ele não abre mão da sua candidatura aqui em Timon. O que você... E agora, nós vimos que a ex-deputada Socorro Hakim perdeu o MDB na cidade para o Coronel Schneider. E a gente viu pelas postagens do Coronel que ele também não abre mão da sua candidatura. Então, a gente vê que Timon a oposição está dividida. O senhor acha que vai chegar a um consenso? Uma conversa, para que chegue no diálogo para acertar e ter só um candidato? Porque a gente viu também que o governador Carlos Brandão ainda não decidiu seu candidato em Timon. Ele disse que política, e eu até concordo com ele, só em 2024. Né? Só em 2024. O senhor acha que o deputado é o escolhido do governador? Espero que seja, torço para que seja. Mas, como eu te disse, nós vamos conversar. Eu tenho uma obrigação, porque, como eu te falei antes, apesar da pouca idade, eu conheço de perto a política, né? Pela experiência, tenho muito bom contato com o coronel, com a prefeita, com a ex-prefeita Socorro, com o Leandro, com o Schneider, com o Henrique, enfim, nós com o Jaconias, fui vereador com ele no meu primeiro mandato, eu fui vereador com o Jaconias, então a gente vai conversar. Eu acredito também que na política há muita especulação antes de eleição, todo mundo vai dizendo aí algumas coisas, mas quando chega perto do período eleitoral, eu acho que deva-se analisar as pesquisas quantitativas, qualitativas, para daí se tomarem as decisões.
Eu acredito que é dessa forma que a gente vai construir, com muito diálogo, com muita calma e com muita sabedoria que é necessário nesse momento, né? Mas eu acredito que vai dar certo. Eu acredito, torço e vou trabalhar para isso. É, é, Vereador, quais são os projetos que beneficiam a sociedade que o vereador Ilma Rezende já fez pela comunidade timonense? De toda a área que tu imaginar em Timon, eu tenho algum projeto relacionado. Tenho um projeto relacionado em defesa das pessoas com autismo, das pessoas deficientes, de idosos. Tem um das que eu mais me orgulho, que é do fardamento escolar, que é um projeto de minha autoria. Eu tenho um projeto relacionado ao meio ambiente, por exemplo, toda e qualquer casa que for, toda qualquer casa, obra que seja construída. Eu falo casa porque é onde mais se usa. Aqui na cidade de Timon tem que se usar madeira legal para impedir o desmatamento. Em tudo quanto era que tu imaginar, eu tenho um projeto, no mínimo um, relacionado aqui a isso. O Arena Podcast tem uma pergunta para o vereador. Juventude. O vereador. Você começou no esporte, né, vereador? Eu comecei acompanhei o senhor eu jogando gosto bola, muito- viu? Eu gosto muito de esporte, Eu acompanhei o senhor mas jogando bola. foi os movimentos de juventude e de esporte que me levaram Eu tenho pessoas a aqui ficar que pessoa moram conhecida. que mora aqui no bairro Centro Operário Tá, tem vários amigos que é aqui eleitor eu- seu. aqui perto, aqui tem atrás. vários eleitores seus. Amigos de adolescência que estão comigo até hoje, que nós nos conhecemos jogando bola e ficamos amigos até. Além de vereador, o vereador Ilma Rezende, ele pretende chegar a deputado, a prefeito um dia? Claro, claro, acho que a gente sempre sonha, isso é comum. Eu acho que todo ser humano ele deve ter ambição. Quando eu falo ter ambição, não é aquela ambição cega de ter algo a qualquer custo, mas é uma ambição de progredir. Se você tem uma bicicleta, você sonha em ter uma moto. No dia que você tem uma moto, você diz assim, poxa, se eu tivesse um carrinho era mais confortável. Rapaz, eu tô pra andar começando aí a com minha negociar um família. carrinho aí pra Olha mim. aí, viu? Tu tinha uma moto, né? Eu tenho uma moto, aí eu quero agora tá- eu quero um carro. Aí tu consegue ter um carrinho pequeno, aí tu imagina assim, rapaz, se eu tivesse uma caminhonete para ir para a zona rural visitar meus amigos, para viajar é mais confortável, então assim vai indo. Então é claro que eu sonho em ultrapassar essas barreiras de vereador, mas também com muita calma. Eu acho que tudo tem o tempo de Deus, eu não faço muita expectativa porque eu tenho medo de frustrar. Tudo isso para chegar na política, para ser deputado da prefeitura, você tem uma base. O primeiro da base do vereador Ilma Rezende, primeiro nós temos que colocar o eterno, que é nosso Deus. E você tem uma base que é a sua família. Claro que você não vai entrar numa política sem consultar primeiro a sua família, né? Poderia lançar meu nome aqui para prefeito, mas eu não vou fazer isso porque eu sei que não é meu momento. Então, uma hora que eu ver que tem mais chances, que tem um grupo maior me apoiando, que tem condições, eu vou fazer isso. Mas eu espero, assim, no tempo de Deus, e claro, e eu vou trabalhar sempre para que isso aconteça. Também não vou só esperar, né? Não, tá na Bíblia, você é evangélico, você sabe, você faz por ti que te ajudarei. É verdade. Então, Esperar eu com vou fazer a paciência. minha parte, quem sabe lá na frente, mas eu tenho sim esse sonho. Não é nada que eu vou impor e também não vou ficar esperando que caia do Eu céu. também tinha esse sonho de ser vereador de Timon, mas agora eu desisti do Tá sonho. perto. Ano que vem tem uma eleição. Mas eu não vou não, e já senhor. eu lhe convido, vamos filiar aqui no nosso partido, concorrer conosco. Vamos conversar. Vamos beber água na cabaça e nós vamos conversar, né? Não? Vamos lá. Então, é assim. Nós também tem outra pergunta do Arena Podcast. Nós tutucamos as suas redes sociais e nós vimos também vídeo de vários vereadores da cidade de Timon reclamando da gestão do vereador Ilma Rezende na Câmara Municipal. Nós vimos uns vídeos de vereador reclamando do seu salário. O senhor não estava repassando o salário dos vereadores. O senhor afirma isso? Isso é verdade? Não, muito pelo contrário. Nós pagamos tudo quanto é direito do trabalhador. O problema que houve um certo período é porque no período de pandemia houve um decreto nacional que proibia todo e qualquer agente público de ter aumento salarial. E no ano anterior, na Câmara Municipal, no ano de 2019, foi votado um aumento salarial para todos os vereadores. Eu, inclusive, não votei. Mas isso foi aprovado. Quando eu assumi, essa lei já estava aprovada. Por quê? Porque o decreto presidencial ele era de 2020, que foi no ano da pandemia. A lei aprovada na Câmara foi em 2019,
Quando eu assumi em 2021, a lei era para valer, mas havia um decreto presidencial que se sobrepõe a isso, porque a Constituição e a legislação ela acontece da seguinte forma: as municipais não podem se sobrepor às estaduais nem estadual à federal. Quando eu falo isso de da legislação, do processo legal. E aí eu conversei com alguns vereadores e digo, olha, isso aqui a gente não pode fazer, tal, tal. Não, mas é lei nossa. Eu digo, mas a federal. Não, mas é lei nossa. Tanto é que o Ministério Público nos recomendou que nós mantêssemos o salário do valor que era o salário na legislatura anterior, porque também isso é do processo legal. Eu só posso votar uma lei agora para aumentar o salário do vereador, para ela ter validade a partir de 2025. E assim é na Câmara Federal e acontece com os municípios. Lá no Senado a mesma coisa. E assim vai. Então, quando o promotor disse, olha, o salário de vocês não pode aumentar, o salário de vocês tem que permanecer. E aí, recomendação do Ministério Público, atende-se. É verdade. Ou então, corria um risco de todos os vereadores, sem exceção, não só eu, responderem por um crime de improbidade. Você não ia prejudicar o senhor mesmo, né? E nem os outros. E nem os outros vereadores. Porque era para os 21. Mas aí foi conversado, eu chamei lá, eles ouviram, o promotor, a recomendação, enfim. Vereador, eu não ia fazer isso. Tá certo. Eu também não ia prejudicar meu bolso, né? Porque ganhando meu dinheiro não ia, depois, né, prejudicar. Depois, a gente ia sofrer uma penalidade de multa e sendo obrigado a devolver o dinheiro ao erário público. Vereador, a gente viu também nos últimos dias que o deputado Rafael, e junto com o senhor, que o senhor faz parte do grupo hoje, do deputado, perdeu vários vereadores, né? Perdeu aí 2 vereadores, né? Primeiro, depois perdeu mais um. O Elbo Guimarães, Neto Peça e o vereador Jorge Passa. Foram hoje para a base da prefeita Dinail. No seu ponto de vista, você avalia eles indo para a base da prefeita? Você acha que na carruagem eles podem desistir de apoiar a prefeita nas próximas eleições? É muito difícil para mim julgar o pensamento do outro, mas nós temos que fazer alguma ressalva aí. Os vereadores que eram da base do deputado Rafael só eram o vereador Jorge e o vereador Neto. O vereador Elber votou em outro deputado, o vereador Juarez votou. Agora, a oposição em si perdeu 5 vereadores. Agora, foi o que eu te falei agora há pouco, está institucionalizado isso no Brasil e que os governos sempre têm maioria, independente desse governo ser bem avaliado ou não. E independe também de ganhar a eleição. Eu falo isso, não estou menosprezando aqui os vereadores, nem a classe política, mas eu já citei isso lá na Câmara num discurso meu. Em 92, o grupo político do ex-prefeito Chico Leitor não tinha nenhum vereador e ganhou a eleição do grupo do Napoleão. Em 96 ele reelegeu de Deus, ele tinha maioria. Em 2000 ele só tinha um vereador com ele, era o vereador Renatinho, ganhou a eleição. Em 2004, reeleita a professora Socorro, só tinha um vereador, que era o Zé Filho, e ganhou a eleição dele. Em 2012 o Luciano só tinha eu e o Chaga. Todos os outros vereadores eram aliados da Socorro e nós conseguimos ganhar a eleição. Então está institucionalizado isso na cabeça de alguns políticos que tem que ser aliado de governo. Isso aí é uma decisão deles, eu respeito. Sempre vê de lá para cá todo tempo isso, né? Infelizmente no Brasil. No Brasil. Mas aí não significa que o governo está bem avaliado, muito pelo contrário. E não significa que os vereadores ou os deputados querem ser aliados do governo. Mas, no fim das contas, não é um processo assim que diga assim, tem mais, ganha a eleição. Agora, a outra parte, aí cabe a algum deles, agora se eles vão desistir, querer Porque votar... quem vota não é vereador, quem vota é o povo. Olha, na última eleição, vou te dar um número. Os vereadores aliados da prefeita Dinaí tiveram 52 mil votos e ela só teve 34. Oi. Então, ela teve menos votos que o número de candidatos. Eu vou te dar outro número. Em 2010... o ex-prefeito Luciano só tinha um vereador de mandato, não era em Timon não, era no Maranhão que apoiava ele, era eu. Em Timon ele teve 32 mil votos e saiu eleito de Timon. E já em 2022 ele tinha a prefeita, a Câmara todinha com ele e só teve 19. Então, a classe não está se entendendo muito bem, os vereadores... Tem alguma coisa errada. Estão pensando diferente, né? Mas assim...
Claro, se tu me perguntar, tu prefere ter mais ou menos vereador? Claro que pela Claro que comodidade você prefere ter mais, Você prefere mas ter mais. não significa dizer que o fato de ter menos determina o resultado eleitoral. Vereador, hoje nós temos uma referência, justo, que até dizer aqui para os nossos que estão assistindo aí o Arena Podcast, está aqui nos estúdios também. Diretor, nós podemos chamar ela um dia para beber água na cabaça, mas nós? Pode, não pode? A diretora do Aradico Pacheco, né? A Patrícia Bringel, que é a esposa do vereador Ilma Rezende. De qualquer dia, se ela vem tomar água na cabaça, mas eu aqui. Vem, ela vem. Não, ela vem. Ela é dura. Ela é dura. Eu já vi ela fazendo um discurso aí, a mulher é dura, senhor. Aprendeu com o vereador Ilma Rezende. Ela que me ensinou. Ela que me ensinou. Mulher de política é político também. Ela que me ensinou. Nós vimos aí também, eu quero trazer uma pergunta aqui pro senhor. Nós vimos aí que o Alarico avalancou muito. Hoje o Alarico em Timon, ele é referência, né? Não pela diretora, mas também todos aqueles que também é envolvidos junto com a diretora para transformar o Alarico no que ele é hoje. Eu conversei com a mulher e a mulher disse assim, eu tinha até um dinheirinho guardado para mim ter meu filho lá no hospital particular fulano de tal. Não vou dizer o nome para não fazer propaganda. Mas eu vou para Alarico mesmo. O Alarico lá tá bom e eu vou ter meu filho lá. Teve o filho, hoje ele já tem 1 ano, já a criança tem quase 1 ano de idade e a criança hoje está saudável. Então a gente vê que a parceria está dando certo, né? E também está aqui, né? Eu quero perguntar ao senhor. Se a prefeita de Nair Veloso chamar o vereador Ilma Rezende para sua base, ele vai ou não vai? Não. Hipótese alguma. O senhor fica onde você está mesmo? Fico onde estou. Eu tenho uma questão comigo. Eu não sei se isso vai me tirar da política um dia, eu vou sair de consciência e dizer, não quero mais porque eu não concordo com isso, ou se isso vai fazer com que eu saia, as pessoas deixarem de votar em mim porque eu não aceito esse tipo de coisa, que eu acho que você tem que ter postura. Eu me elegi na oposição em 2008 e passei 4 anos na oposição contra a professora Socorro. Eu recebi convite de secretários dela para ir conversar com ela, para fazer parte do governo, tudo, e eu não aceitei. Então, esse governo que está aí, que eu votei, eu ajudei a eleger, mas hoje eu não vou fazer mais parte, porque eu acho isso feio. Sinceramente, eu acho feio. O grupo político da prefeita de Nair, na última eleição, achincalhou o governador Brandão e o ex-governador Flávio Dino, que, diga-se de passagem, tudo que tem hoje em Timon, que funciona ou que é bem feito, foi o Flávio Dino ou o Brandão, através dos pedidos do deputado Rafael. Aí, Brandão, respeita Timon, Timon é 12, não sei o quê. Aí perseguiram o Felipe Camarão, mandaram as pessoas deixar de votar nele. Foi aquela perseguição com o Flávio Dino. Aí agora o líder político fica postando vídeo aí com o Flávio Dino. Eu acho isso apelação. São coisas que eu não faço. No dia que eu encontrar com a prefeita de Nair, eu vou cumprimentá-la e respeitá-la pela liturgia do cargo, porque eu não tenho nada pessoal contra ela. Eu sou adversário político dela, mas respeito. Eu não fiz um discurso agressivo contra o senador Everton Rocha. Nenhum. Eu sempre coloquei para a população, nas oportunidades que tive, que o modelo administrativo do Flávio Dino deveria ser continuado pelo governador Brandão, que era o melhor para a cidade. Ponto. Mas no dia que eu vi o senador Everton Rocha aqui em Timon, fui lá, peguei na mão dele, e aí, senador, como é que o senhor tá? Tô, beleza, prazer em revê-lo. Ele perguntou pela minha família, eu perguntei pela dele, como é que tá? Ele, como é que tá a sua esposa? Eu disse, tá aqui, tá ali na frente, ponto. E acabou. Eu não saí atrás dele para pedir para tirar foto, para pedir alguma coisa individual para mim, porque eu acho que tem que ter postura. Se tá de um lado, é de um lado. Se não tá do outro, é do lado. outro. Pronto. Do outro lado é o outro lado. O esquerdo não é mesmo quem quiser direito. fazer isso aí, que faça, não estou dizendo... E eu estou falando isso não é contra os vereadores que foram, não, que é pequeno. O que eu estou falando é contra os grandes. Porque o grupo político aqui chicalhou. Agora, hoje, eles, líderes políticos, estão para quebrar os dedos, mandando mensagem, ligando para o vice-governador Felipe Camarão para pedir favores, mas não esquecem que há poucos dias atrás ele estava esculhambando o cara. Então é esse tipo de coisa que eu não faço. Eu não faço. Eu não sei se um dia eu vou sair da política, porque não concordo com isso, porque às vezes se dá bem quem tem esse tipo de atitude, ou se as pessoas vão me tirar da política e deixar de votar em mim por conta disso, porque passa a ser comum. É adversário hoje, por Maciel ganhou, eu sou Maciel. Amanhã o Marquinhos ganhou, eu sou Marquinhos. Que é isso?
Tem que ter Eu acho que postura, tem que né, ter postura. vereador? Tem Então, que ter sua posição. isso aí eu fico olhando assim os vídeos, acaba postando vídeo ao lado do Flávio Dino, sendo que o Flávio Dino foi o melhor governador que o Maranhão teve, foi quem mais ajudou a cidade de Timon, aí vota no Roberto Rocha, por birra. Aí passou a eleição, postar vídeo com o Flávio Dino, que é isso? Aí, E a postura, pra onde vai? E a vergonha na cara, não tem não? vereador, vamos para as perguntas aqui Bora. do nosso Arena Podcast aqui. Vamos ver aqui quem está aqui mandando mensagem aqui pro vereador Wilma Rezende, viu? A TV Buriti, viu? TV Bruti, Mandou um abraço pro rapaz. senhor. Paulinho, É homem duro. Eu não conhecia assim de perto o Paulinho, tive a oportunidade de conhecê-lo. É um rapaz assim humilde, mas mora na zona rural de Timon, interessante, que ele é um cara altamente bem informado, ele sabe de tudo que acontece na política municipal, participa de vários grupos de WhatsApp, que isso é um dos benefícios da internet, né? A oportunidade de você ter acesso às informações, é um mundo globalizado que nós vivemos hoje, que é através da internet, de um computador, de um celular na mão, você passa a se integrar ao mundo. E aí, conversando com o Paulinho, são poucas pessoas em Timon que têm a convivência, o conhecimento da política municipal igual o Paulinho. Fiquei feliz de conhecê-lo, não tinha intimidade com ele, só sabia quem ele era e ultimamente... Mora lá em minha conversei com terra ele. lá. É em minha É, terra tá de lá. lá? Sou de lá. Pois um abraço aí, Paulinho. Tamo Nós junto. temos uma pergunta aqui também, vereador. A pessoa está dizendo aqui. Vereador Wilma, você acredita que o ex-prefeito Luciano Leitor possa voltar a se aliar ao ministro Flávio Dino? Se o Flávio Dino quiser, hoje e amanhã ele vai. Ele vai, com ele não tem essa não. É. Estando no poder, ele quer dar uma escoradinha. Aqui temos... Boa noite. Boa noite. Manda um abraço pro senhor Jerry Maida. Um abraço, professor Jerry, é um homem também Ligou que pra muito mim, integrado na é, política ele é duro. municipal, converso muito com ele, me passa algumas informações, experiência política e conhecimento, né? Ele é um homem que tem muito conhecimento, eu troco muitas ideias com ele. Certo. Vamos aqui mais pergunta aqui do nosso... Tá aqui dizendo, vereador Wilma Rezende é duro. E beber água na cabaça aqui mais eu, viu? Aí vão Neide Carvalho, boa noite. Boa noite. Boa noite, vereador. É porque tem muita pergunta aqui. Pessoal, Pode é porque arrochar aí, o que nós precisar. também tava com um probleminha, né, era diretor aí? Deu um probleminha aí, mas foi resolvido, né? Foi resolvido. Tá aqui o David Levi. David Levi é conhecido meu. Tá mandando um abraço, boa noite pro senhor também, viu? Boa noite, Dave. Tudo de bom. Homem duro ele. Um abraço para o meu amigo Wilma Rezende, Reginaldo de Oliveira, Lima Oliveira. Mandou um abraço pro senhor, viu? Aqui tem o abraço. Kim Caldas Andrade. Conheço. Vereador Wilma, o que levou você a abrir os olhos e hoje fazer a oposição ao governo, que aí está? Diga de passagem, você está muito bem. Você conhece ele? Conheço, sei quem é. Ó, viu? É militante político, foi candidato a vereador na última eleição. Quando eu acabei de falar, né, que eu sempre optei pelo meu direito de pensar, o meu direito de falar. E no grupo político que eu estava fazendo parte, eles retiram esse direito da gente. Você não tem o direito de pensar, imagine de falar. Aqui tem outra, parabenizando o senhor. Parabenizar o vereador Wilma Rezende. Uma grande liderança no meio político timonense. Poxa, obrigado. Eu acompanhei o senhor de 2012 para cá, a gente vê que o senhor alavancou muito. Obrigado. Né? O senhor foi homem duro, viu? O senhor tem suas decisões próprias, né? Então, tá aqui, homem forte. A Joanira Moura, disse é homem forte. É homem forte. Obrigado, Joanira. Boa noite. Joanira pra aqui, você. ela é dura, mandando mensagem aqui. Daniel Borges, boa noite, vereador. A Samia Melo disse boa noite, vereador. Boa noite a todos, boa noite. Então, nós estamos aqui com o vereador Wilma Rezende. O vereador Wilma Rezende veio beber água na cabaça aqui com nós. E o diretor ali é duro. E você tá vendo aí que o diretor mudou o cenário. A cortina era preta, agora é azul. O diretor ligou pra mim e disse, muda. E eu mudei a cortina rápido aqui, rapaz. Rapaz, o diretor é duro. O diretor disse, olha, o Wilma Rezende veio beber água na cabaça aqui. Tá ali o nosso comentarista, Raimundo Nonato. Conhecido mais como Júnior, o homem é duro. Então, nós estamos aqui, já estamos com mais de 1 hora aqui com o vereador Wilma Rezende, aqui sendo entrevistado do nosso Arena Podcast. E você se inscreve no nosso canal, viu? Se inscreve no nosso canal Arena Podcast e dá o seu like, manda mensagem, manda suas perguntas, que o vereador está aqui pronto para receber e responder você aqui, viu? Aqui no Arena Podcast, viu? Rapaz, o vereador aqui é duro, o vereador vai para cima, o vereador aqui...
A gente vê aqueles na tribuna lá da Câmara, o vereador vai pra cima. O vereador vai pra cima, viu? O vereador vai e ele é duro. Vereador, só mais uma pergunta para nós encerrar a nossa entrevista, muito boa. O senhor é calmo, né? O senhor Uma marca. é uma marca sua, calmo, né? Graças a Deus. O deputado Rafael vem inaugurando várias obras em todo o estado do Maranhão. Mas em Timon, muita gente sonhava com a delegacia da mulher, né? E tá aí, já inaugurada, né? Entregue. Tem várias obras, a nova PAC agora vai ser também inaugurada. Eu recebi uma ligação da assessoria do deputado, disse que ele vai vir aqui, olha, vai vir aqui, disse que vai vir aqui beber água na cabaça mais eu e anunciar obras para o município, né? E o senhor também tem buscado essas alianças em São Luís, né, vereador? Sempre que nós vamos em São Luís, nós fazemos questão de visitar os secretários que possam trazer benefício, ajudar a nossa cidade. Na última vez que nós estivemos em São Luís, nós conversamos com o secretário de Assuntos Municipalistas, o Orleans, conversamos com o secretário de Administração Penitenciária, Murilo, conversamos com o secretário de Articulação Política, Rubens, nós conversamos com o próprio governador, nós conversamos com o vice-governador e secretário Felipe Camarão. Felipe Camarão nos garantiu que vai colocar um IEMA Idiomas e uma escola bilíngue, que são requerimentos de minha autoria, claro, combinado e enviados ao deputado Rafael para que ele possa lá reforçar esse pedido. Ao secretário de Administração Penitenciária, que já nos garantiu um retorno agora do programa Rua Digna, né, que é um programa excelente, que realmente deu dignidade. O centro operário pegou em rua, vereador. Pegou várias ruas. Modificou, né? Modifica tá mudando a cara, né, do bairro. Dá uma cara nova ao bairro. E o mais importante é que realmente é uma rua digna, porque ela dá dignidade ao morador, que tem uma nova rua acessível, embelezada, que te dá segurança para que um dia, na extrema necessidade, ande uma ambulância, uma viatura de polícia, que nós não queremos que ande, mas se for necessário ter esse acesso, mas dá dignidade também a quem está trabalhando. Esse negócio de segunda chance, ele é muito utópico. Todos, se tu perguntar, merece segunda chance? A grande maioria das pessoas acha que merece, mas ninguém quer dar. Ninguém quer empregar um ex-detento, ninguém quer empregar uma ex-detenta, e lá dentro eles têm a oportunidade de aprender uma nova profissão, para que no dia que acabe o seu regime de reclusão, ele saia para a rua com a opção de mudar de vida, que eu acho que aí é a função do governo. Se vai todo mundo mudar de vida ou não, se vai reincidir ou não, aí é uma decisão individual de cada um, mas o governo tem a obrigação de preparar para uma nova vida. Então é isso que o governador tem feito e a pedido do deputado Rafael. Na saúde, você já falou aqui do Hospital Alarico Pacheco, que avançou demais, melhorou a vida do timonense, a quantidade de asfalto que o deputado conseguiu com o governador Flávio Dino para Timon também é incalculável, e demais tudo que tem de positivo aqui, ó. Parque ambiental, parque empresarial, SEASA, todas as escolas reformadas, climatizadas, a escola militar, que é um ganho para a cidade de Timon, o colégio Jacira, porque eu posso falar isso porque eu estudei lá. Tu também estudou no tempo que eu estudava lá. No final do ano a gente passava 1, 2 alunos nos vestibulares. Naquele tempo só tinha as universidades públicas. Hoje passa 126 alunos só nas públicas, né? E aí tem o dedo do deputado Rafael, do ex-governador Flávio Dino e do atual governador Brandão. O vice-governador, que é uma pessoa que tem muito apreço pelo deputado Rafael e pelo nosso grupo político, Felipe Camarão, modificou de verdade a educação do Maranhão e a de Timon. Avançamos demais. Quando eu falo disso, eu falo da estrutura física das escolas. E tira o menino da rua, né? Também claro, passa o dia todinho. Porque te dá uma esperança. Um dia eu falei isso para o governador Flávio Dino num discurso, de que no Maranhão nós não tínhamos nem o direito de sonhar. E a partir do governo dele nos deu o direito de sonhar e de realizar. Porque tu ouviu uma mãe que não tinha condição de colocar o filho dela na escola particular, ela ter um filho aprovado para medicina, isso é uma vitória não só daquela família, é uma vitória da cidade, é uma vitória da educação. Os depoimentos são comoventes.
Então, a cidade, a gente teve essa oportunidade. O menino estudou no colégio militar, sonhou e realizou, que antes a gente não tinha esse direito. A educação era muito aquém da necessidade do maranhense. Então, tudo que tu for pegar que tem hoje de bom, de positivo nessa cidade e que funciona, foi trazido pelo ex-governador Flávio Dino, pelo governador Brandão, a educação, claro, pelo Felipe Camarão, e todos eles com a anuência ou pedido do deputado Rafael, que é um grande aliado deles. Nós temos uma pergunta aqui, mas eu acho que o senhor até respondeu essa pergunta aqui, né? A pessoa está perguntando aqui, a Lidiane, está perguntando aqui, por que o senhor rompeu com o grupo leitor? Eu acabei de falar. Isso aqui você já respondeu, né? Disse, né? A gente tem que ter liberdade, ninguém pode ser senhor da gente. Eu acho que eu tenho um livre-arbítrio de pensar e de falar, e no grupo político lá é válida toda a opinião, desde que seja deles. Aí, não concordo, já há muito tempo eu já discordava disso, e chegamos ao ponto final dessa Temos história. uma pergunta aqui também do nosso companheiro que está assistindo aí. Pergunta ao Ilma por que a prefeita não aplica os milhões que ela recebe dos repasses federais. Aí tem outra pergunta. Por que Timon não devolve projetos que melhorem a qualidade de vida do povo timonense? Nós temos um problema hoje administrativo. Se você for olhar o orçamento e o que já foi empenhado, o que já foi executado, a cidade de Timon, graças a Deus, não passa problemas financeiros, como já passou no passado. O problema é administrativo. E vereador, só cortando o senhor, Timon crescendo, você vê que pessoas de Teresina tá vindo morar em Timon. Várias. Eu conversei com uma pessoa e ela disse, olha, eu gastava 40 minutos para chegar no meu serviço. Agora, como eu vim para Timon, eu estou gastando 10. A região sul, principalmente da cidade, que é a região de Parque Alvorada, Vila do Beck, Barro Jóia, Associação, é onde tem mais uma concentração maior de teresinenses morando aqui. Mas deixa eu lhe dizer, o problema da cidade ela é administrativo. Se você for olhar de janeiro de 2021, quando iniciou o governo da prefeita Dinaí, até agora, só na educação ela já recebeu 390 milhões de reais. É quase meio bilhão de reais. E não justifica o teto de uma escola desabar. Não justifica eu, o vereador Ulisses, ir na zona rural fazer uma averiguação numa escola e a escola não ter porta, não ter fechadura nenhuma. Fechadura numa escola, o portão quebrado. Esse tipo de coisa não justifica a saúde de Timon ter recebido 245 milhões de reais e faltar remédio. Agora, não é eu que estou inventando isso, segunda-feira, que foi antes de ontem pela manhã, lá na Policlínica, quem estava na fila desde 5 horas da manhã para fazer um exame simples de sangue, foi recepcionado pelos funcionários e pedido para voltar outro dia, pois não tinha coletor. São 245 milhões de reais. Qual a justificativa para isso? Lá não estava entregando alguns resultados porque não tinha papel. E aí eles acham que aí porque eles inventaram uma história aí de que a oposição torce para a cidade dar errado. Gente, aonde a oposição entra nisso? Isso é administrativo. Ou não se prepararam, ou gastaram dinheiro indevidamente. O fato é que não pode faltar. O FPM de Timon, de lá para cá, dão 306 milhões de reais. Eu estou te falando de 3 pastas que arrecadaram quase perto de 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Então, o problema, ele é administrativo. Não é oposição. O problema não é de falta de recurso e muito menos a oposição. O problema é de quem está gerindo as pastas, que está, de certa forma, eu poderia dar um nome pior, mas eu não vou dar, gerindo mal ou, no mínimo, despreocupado com a situação da cidade de Timon. Porque não é possível. Olha, nós andamos em vários postos de saúde, inclusive esse aqui da Perimetal, sem médico, sem remédio. Aí diz assim, não, o problema é porque não tem licitação. Gente, o setor de licitação é administrado do lado da sede da prefeitura. Lá dentro da sede da prefeitura tem o setor de licitação e do lado tem a controladoria do município, que quem gerencia essa pasta é do lado. Se a prefeita abrir o gabinete dela, ela der 30 passos, ela está dentro da licitação. Poxa, qual a justificativa?
Você não imagina que todos os anos vai necessitar de um determinado tipo de remédio nos postos de saúde? Outra coisa, os programas do Hiperdia, programas bancados pelo governo federal de hipertenso diabético. Você chega aí e não tem remédio para hipertenso, não tem remédio para diabético. São essas coisas que o próprio secretário disse isso para mim, que ele disse que dos 57 UBSs da cidade de Timon, apenas 17 tinham médico. Então, 1/3 tinha médico, 2/3 não. E essa culpa é de quem? É nossa, é sua, é minha, é da oposição, é de quem gerencia. Então, esse discurso aí, ele não cola e a população consegue ver e distinguir quem está fazendo um trabalho sério de fiscalização e falando a verdade e quem está só batendo nas costas do prefeito e dizendo tu tá certo, tu é bonzão, tu é bonitão, o melhor é tu, que é a história que eu te falei do César Romano, que tinha um assessor só para dizer para ele, você é apenas um homem, você é apenas um homem, porque é muito comum, Maciel, as pessoas quando detêm o poder ficarem vaidosos. Porque começa muita gente te puxar o saco, te dar presente, fazer aquele tipo de coisa, então isso é muito comum. E aí é uma coisa que eu já tive, eu nunca tive o dinheiro nem o poder, mas já tive a oportunidade de estar em cargos como de presidente da Câmara, que eu não deixei que isso aí acontecesse comigo, porque não lhe leva a lugar nenhum. Nós temos aqui a pergunta do Elton Moreira. Boa noite, vereador. Primeiramente, parabenizado pela entrevista. E aproveito a oportunidade para lhe pedir para dar uma olhada especial pelas comunidades rurais, especial aos agricultores familiares. Bom, Elton, deixa eu te dizer. No penúltimo orçamento da Câmara Municipal de Timon, que foi votado no escuro por 11 vereadores da base que desrespeitaram a Câmara Municipal, desrespeitaram o regimento, né? Acharam-se dono da verdade e da justiça e conseguiram provar isso porque ganharam todas as ações judiciais, então eu acho que compensou para eles, pelo menos juridicamente. De consciência, eu acredito que eles levam esse peso na consciência de ter feito parte da pior cena política que já teve em Timon. Foram retirados quase R$ 1 milhão de reais da Secretaria de Agricultura. Não existe desenvolvimento rural se não houver incentivos, se não houver programa. O homem do campo, só com a sua coragem, com a sua enxada, não vai produzir sequer o que ele tem a necessidade de se alimentar. Imagine de gerar recursos dentro do município e a alimentação. Do segundo ponto, eu gostaria de dizer para o senhor que isso é uma informação extraoficial, mas nós estamos fazendo um levantamento contábil que 80% do valor que foi... Olha a população timonense que eu estou falando para vocês. Eu vou dar esse dado de forma oficial, ainda é extraoficial porque nós estamos fazendo um levantamento contábil. 80% do recurso destinado à Secretaria de Agricultura foi utilizado só com folha de pagamento. Só com folha de pagamento. E aí os 20% foi para custeio e manutenção. Irmão, hoje a Secretaria de Agricultura parece que tem 2 tratores que foi conseguido, se eu não estou enganado, um pelo deputado Rafael, outro pelo deputado Bira. Aí quando o homem do campo, pede um trator para beneficiar uma área tua, ele diz assim, a gente pode até mandar, mas tu tem que pagar a diária do motorista e tu tem que pagar o combustível. Mas sabe por quê? Porque é falta de gestão. Porque não tem uma empresa no mundo que funcione dessa forma e tenha êxito. Como é que tu tem uma empresa que te gera 80% do teu arrecadado só com folha de pagamento? Então, infelizmente, amigo, o nome dele desculpa... Elton. Amigo Elton, a cidade de Timon está mal gerida também nessa parte, porque estão utilizando dos recursos da cidade para cabide de emprego. E aí disse, vereador Ilma, tu está falando isso porque a tua oposição não. Porque veio uma recomendação agora do Ministério Público pedindo que a prefeita deixe de contratar, pedindo que ela demita, porque ela está ultrapassando os índices da responsabilidade fiscal, inclusive. E isso é, no mínimo, abuso de poder político e econômico quando se trata de período eleitoral. Mas como nós não estamos num período eleitoral, isso pode ser tratado em 2024, é má gestão. 80% em folha de pagamento, isso é um absurdo. Vamos para a última pergunta aqui, diretor, né? Última pergunta aqui do Arena Podcast. Tem aqui o José Cardoso. O homem aí é forte. Vereador Ilmo, 2024 cobra mesmo, meu amigo.
Precisamos de mais saúde e fiscalização em Timon. José Cardoso. Uma mensagem para o senhor aí. José Cardoso, um abraço. Infelizmente estamos passando por esse momento difícil. Eu acredito que o senhor deve ser mais um timonense que tenha sentido isso na pele, que se destinou a um posto de saúde, não tinha médico nem remédio, que se destinou ao hospital, não tinha o médico, não tinha o remédio lá para fazer um bom atendimento e que deve pagar seus impostos. Outra coisa que nós estamos averiguando, falando de pagar impostos. Pode ficar à vontade, vereador. A Secretaria de Finanças tem o segundo ou terceiro maior orçamento do município. Como é que tu é um órgão arrecadador e, além disso, tu tem a maior despesa com folha? É a segunda e a terceira. Mas nós estamos fazendo esses levantamentos e eu não terminei eles, mas eu vou colocar para a população timonense. E o que é que aconteceu? Eles mudaram o sistema, olha só, eles mudaram o sistema de arrecadação. E aí você vinha pagando seus IPTUs, Aí você vai negociar a sua casa ou seu terreno. Obrigatoriamente, você tem que pagar os últimos 5 anos só. Se você tem 20, 30 anos, a sua casa nesse lugar, você pagando os últimos 5 anos, você tem direito de negociar. Você consegue fazer as suas transferências. Aí tu vai pagar ITBI, que é imposto territorial, imposto tributo de bens e imóveis, que é o imposto municipal. Tá. Mas agora, tu vai ter que provar para a secretaria que tu pagou os 5 últimos anos, que eles não têm esse cadastro. Então, se tu imagina, tu paga teu IPTU ou de transferência bancária, ou tu foi lá no Pague Contas e pagou. Tu guardou esse boleto? Quem é que guarda um boleto durante 5 anos? Ninguém guarda um boleto durante 5 anos. Pois agora, se tu não tiver esse boleto e tu quiser vender tua casa, teu terreno, seja lá o que for, tu vai ter que pagar de novo. Porque a secretaria não tem hoje no banco de dados quem pagou os últimos anos. Pode isso. E esses bancos de dados não são gratuitos, eles custam a Prefeitura Municipal de Timon, eles custam a Secretaria. Todos esses sistemas são pagos. E alguns desses sistemas, eu não estou dizendo que é o caso deles, ainda cobram pela arrecadação. Eles te dão um sistema e pela arrecadação eles cobram. Isso é comum acontecer. Eu não sei se o da prefeitura é desse. Então eu não vou dizer porque eu não consigo informar com certeza. Mas o que eu estou dizendo é certeza. Eles não têm o banco de dados e se você não conseguir provar que pagou, você vai ter que pagar de novo. Então nós estamos aqui, né? Vamos encerrar, diretor? Vamos encerrar aqui. O diretor já está dando ali o sinal. Tá dando o sinal. Quando ele dá o sinal assim, eu tenho que obedecer. Tem que obedecer. Obedecer o diretor. Aqui, obedece quem tem juízo. E aqui eu tenho juízo é muito. Senhor. E aqui tem água na cabaça. Né? A taboca geme e o bambu. A taboca racha e o bambu geme. E tem água na cabaça. Rapaz, aqui nós vamos para cima, senhor. Aqui nós vamos para cima. Viu? Então, vereador, as suas considerações finais aqui no Arena Podcast. Foi um prazer conversar com o senhor. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a você pelo convite, gostaria de agradecer a todos os timonenses que ouviram a nossa participação. Espero que tenha agradado a todos. Se tiver alguma dúvida ou algo queira conversar comigo, amanhã pela manhã estarei no meu gabinete mais uma vez, portas abertas. Atender o povo. Para receber a população timonense. Agradecer a Deus, minha família, por tudo que tem me dado, essas vitórias, apoio. Enfim, dizer que o vereador Wilma está no 4º mandato, tive a oportunidade de 3 vezes ser presidente da Câmara, mas continuo com a mesma força de vontade quando era jovem, lá dentro da escola pública, fazendo manifestações pela melhoria da minha escola. Eu continuo com o mesmo sentimento, com a mesma vontade, com a mesma coragem, e que vocês podem esperar do vereador Wilma muita entrega, muito trabalho, muita determinação e força de vontade. No mais, a gente tendo saúde aí, vamos continuar muitos anos aí da mesma forma nessa luta. O que não vão ver nunca é o vereador Wilma sendo omisso ou ficando em cima de muro. Sempre terei uma postura e assim espero continuar por muitos e muitos anos. E nós vamos brindar. Vamos brindar água na cabaça. Na vida pública e na vida pessoal. Vamos brindar agora, né, diretor? Maciel, nós vamos brindar. Aos diretores aí, muito obrigado pelo convite. Parabéns aí pela coragem de lançar aqui o primeiro podcast de Timon. Aqui nós somos duros. Entrou pra história, rapaz. Entrou pra história. Aqui nós somos duros, vamos pra cima. É uma coisa que aqui nós passamos um ano comprando esse material. Tá certo. Eu dava 20, ele dava 10, eu daí juntando o dinheiro. Aqui nós compramos com maior dificuldade, mas nós deu tudo certo. E nós vamos brindar aqui, né, diretor? É bom que tem valor, né? Não só o valor financeiro, mas sentimental. É, sentimental. Tem suor aqui. Tem suor aqui no Arena Podcast. Bora lá. E nós vamos brindar aqui com o vereador Wilma Rezende, o nosso terceiro entrevistado aqui do Arena Podcast.
Um brinde, vereador. Valeu, Marcelo. E aqui Muito tem água na obrigado cabaça. aos diretores. Vai beber, Muito água doce. obrigado. Já bebeu? Muito obrigado. E você que nos assistiu, muito obrigado aí pela sua audiência no nosso Arena Podcast. E sexta-feira tem mais. Sexta-feira já tem um entrevistado. Vereadora Aline. Vereadora Aline. Sexta-feira está aqui Já mandou um uma abraço amiga à minha. vereadora. Uma amiga, ela é dura. Ela é dura. Ela é dura, sou. Rapaz, aquela mulher, rapaz, tão nova, né? Sou dura daquele jeito na política. Verdade. Quando eu sei política, eu sei daquele jeito. Uma ali grata também. surpresa. Então, Bora, obrigado. O convite continua. Bora lá. Junte-se ao nosso grupo, venha ser candidato, quem sabe Vamos- seu outro vamos- sonho não vamos realiza. conversar, O de vamos ser conversar. vereador. Então, Marcelo, obrigado, vereador. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado e fique com Deus. Então, mais, você aí que Timonense. nos assistiu, obrigado pela a sua audiência e até o próximo programa. Que Deus nos abençoe. Amém. amém.